Nós teremos no dia 10 de dezembro, domingo, eleições aqui para casa, né? Para a diretoria, eleições para o Conselho Superior, Conselho Fiscal e diretor-presidente da diretoria executiva do Centro Espírita Allan Kardec de Penápolis, triênio 2024-2026. O horário da primeira convocação às 8h30 da manhã. Encerramento da votação às 10 horas da manhã. Quem pode votar? Os associados do SEAC de Penápolis. Portanto, dia 10 de dezembro, votação aqui para a diretoria e conselhos do SEAC. Quem ainda não é associado e desejar participar, basta estar procurando o pessoal aqui da casa para orientação. Outro recado também, nós teremos o fechamento temporário da casa a partir do dia 11 de dezembro, para a troca dos pisos do salão social e pintura. A previsão para o retorno é dia 15 de janeiro do próximo ano. Portanto, algumas semanas a gente não terá atividade aqui. Vocês podem também estar acompanhando as informações através das redes sociais do centro, do Facebook e do Instagram, SEAC de Penápolis. Lá nós também colocamos informações diversas sobre as palestras, os temas e demais informações. E nesse momento, que possamos falar com Deus, que possamos fechar os nossos olhos. Pai querido, em nome do Seu Filho Jesus, manifestamos esse instante, Senhor, nossa gratidão, o nosso muito obrigado por tudo, pela Sua presença agora e sempre, por tantas coisas, Senhor, que nem conseguimos mensurar. E de coração aberto e com esperança, nós pedimos, Pai, em nome do Seu Filho Jesus, permita nesse instante a bênção com o medicamento, a energia e a vibração que cada filho necessita. Que assim, Senhor, possamos ser fortalecidos e renovados, especialmente no nosso equilíbrio, no nosso entendimento, na nossa confiança, na nossa fé. Que possamos, Pai, estar em sintonia com o nosso amigo protetor, que possamos ter boas energias, bons pensamentos e boas práticas. E que possamos verdadeiramente, Pai, perdoar e ser perdoado. Senhor, envolva os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso caminho e todo o universo com a Sua presença, com o Seu amor. E que possamos refletir e aprender logo mais com a exposição que será feita. Fiquemos em paz. E para a exposição de hoje, nós convidamos a Marinês, Nada é por acaso. Boa noite a todos, que todos sejam sempre bem-vindos a essa casa. Bom, muitas pessoas, espíritas ou não, usam dessa expressão, nada é por acaso, para justificar ou consolar algum acontecimento supostamente inesperado. Que relação tem essa expressão com a doutrina espírita? De onde e como surgiu essa expressão? Nas fontes que nós procuramos, que nós consultamos, nós não encontramos nenhuma informação específica dessa questão de onde ou como. Mas nós nos deparamos com algumas citações e frases que nos levaram a refletir.
São frases de filósofo, da ciência e da religião, e de períodos diferentes. Gostaria que vocês mantessem em mente essas frases para ver se tem alguma ligação com o que nós vamos falar ao longo dessa reflexão, né? A primeira frase é do filósofo grego Heráclito, que nasceu no ano 540 a.C. A primeira frase dele foi: nada é permanente, exceto a mudança. Ele se refere aos acontecimentos, o que acontece, as situações. As situações, elas têm soluções, elas alteram, elas se transformam. Na verdade, o que é permanente é a mudança, porque ela é contínua. E ele reforça com outra frase. Ele diz que quando nós entramos no rio pela segunda vez, não é o mesmo rio da primeira vez, porque essas águas fluíram, são outras águas, é outro rio. A segunda frase, é o que eu estou fazendo, Ricardo? Gente, desculpa. A segunda frase é do físico teórico Albert Einstein, do século XX. Ele disse: Deus não joga dados com o universo. Não existe jogo. Ele se refere à sorte, a azar, ao acaso. Não existe isso, e sim uma força inteligente. E o físico, ele reconhece isso. Obrigada. Ele reconhece essa inteligência, porque no universo tudo tem uma ordem. E para embasar, nós trouxemos André Luiz, que no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, que diz: liberta-se das candeias oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis, quer dizer, desnecessários, inúteis. E a terceira frase é da Eclesiásticas, de 9 a 11 do Antigo Testamento, que diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade é para todos. Não importa os títulos e habilidades, todos terão uma situação que vai favorecer a pessoa se desenvolver e ser o que quiser. Mas o que chamou a atenção também nessa citação foi que alguns religiosos substituíram a palavra oportunidade, que quer dizer situação ou ocasião favorável, pela palavra acaso. Interessante. Bom, com essas frases e citações, nós podemos compreender que tudo depende do nosso entendimento, do nosso nível de consciência, do tempo ou época que nós interpretamos de formas diferentes, seja na religião, seja na filosofia
ou na ciência. Mas vamos lá. O que significa palavras acaso e nada? No dicionário da língua portuguesa, acaso significa sequências de eventos cuja origem não depende da vontade. E nada quer dizer vazio, nulo, existe. E o que a doutrina espírita diz a respeito? Nós vamos lá na questão número 8 do Livro dos Espíritos, na parte que fala da prova da existência de Deus. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou acaso? A resposta: que absurdo! Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Hoje eu tô, hein? Não é por acaso. Assim. Ricardo. Repetindo, que absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é acaso? Nada. Em seguida, Kardec faz um comentário. Atribuir a formação primária do acaso é insensato, pois o acaso é cego. Nada pode produzir efeitos que a inteligência produz. O acaso inteligente não seria acaso. Se há uma inteligência, há uma vontade. E aí nos leva à questão primeira do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Bom, fica claro que o acaso para o Espiritismo não existe. Se nada é vazio e não existe, e acaso não há inteligência e vontade, então por que a expressão nada por acaso? Há uma frase de Chico Xavier que pode nos esclarecer sobre isso. Ele diz: ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Então, vamos refletir. Quando nós cruzamos com alguém em nosso caminho, ou esse alguém está na nossa vida, a razão é para nós aprendermos aquilo que falta em nós. É para nós exercitarmos o amor, a paciência e a caridade. E também para a gente ressarcir, resgatar nossos débitos e corrigir os nossos erros. Quando nós cruzamos com alguém brevemente, com um breve período, é para que nos mostre o caminho a seguir. Seja por uma orientação, um apoio emocional, um apoio espiritual. Quando nós cruzamos com um breve momento com uma pessoa, com alguém, no mercado, na padaria, no banco, na rua ou no trânsito, é porque existem leis dos homens e leis de Deus. E nós devemos aplicá-las, nós devemos cumpri-la com atenção, com generosidade, com boa vontade, mas também com respeito e educação. Ou esse alguém que nós cruzamos tão brevemente necessite, naquele momento,
de um sorriso, de um cumprimento, de um olhar solidário. Quando nós temos alguém em nossa vida por um período, é para nós podermos compartilharmos o que nós aprendemos. É prazeroso conviver com uma pessoa, mesmo por um curto período, porque sempre estará na nossa memória. E também nós podemos agradecer, mesmo que a experiência não foi boa, porque quando nós compreendemos o propósito, daí nasce a gratidão. Agora, se uma pessoa que está na nossa vida por um longo período, que são aqueles que são da nossa consanguinidade, nossos pais, irmãos, filhos, também companheiros e amigos, é para nós sermos mestres e alunos. É onde eles vão nos ajudar na construção da nossa formação intelectual, emocional e espiritual. E a nossa tarefa é aceitar, aprender e ensinar. Tudo isso faz parte de uma ordem e de leis que decorrem acontecimentos. E nessas situações, não é o acaso, e sim o nosso livre-arbítrio, aonde nós vamos ter consequências dos nossos atos. Agora, relembrando o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha que nós fazemos das nossas ações e de nossos pensamentos. Mas quando nós somos ignorantes, nós nascemos ignorantes e não sabíamos. Então, quando começou as nossas escolhas e para nós respondermos às consequências? Na questão 262 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade maior esclarece que Deus, quando somos ignorantes e não temos experiência, Ele supre essa necessidade, traçando um caminho que nós devemos a seguir. À medida que nós desenvolvemos nossas escolhas, nós podemos caminhar pela nossa própria vontade e liberdade de escolha. Há duas exceções de escolhas, dizem os espíritos superiores. A primeira é pela ignorância e a inexperiência, que Deus supre. E a segunda é pela inferioridade e má vontade. Nesse caso, Deus impõe uma existência sem ouvir o espírito. É o pai exercendo a autoridade, a criança birrenta, né, pelo seu próprio bem. Já na questão 780A do Livro dos Espíritos, ele diz que o livre-arbítrio, ele acompanha a inteligência. E à medida que isso vai desenvolvendo, aumenta a responsabilidade dos atos. E essa responsabilidade traz consequências, e que resulta na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela se manifesta principalmente na escolha das provas para a reencarnação. A reencarnação é uma nova existência com provas e expiações que nós devemos passar para resgatar nossos débitos, mas também reconciliar e ressarcir os nossos equívocos. E progredir também como espíritos para chegar à perfeição.
E, para tal, nós temos um planejamento reencarnatório. A reencarnação, ela não dispensa esse planejamento. Todos temos uma missão a cumprir, seja de pequena ou grande escala. Há espíritos encarregados para nos auxiliar nesse planejamento. Mas é o próprio espírito reencarnante que escolhe as suas provas, desde que ele tenha condição intelectual e moral para tal. O espírito reencarnante, ele escolhe os gêneros de provas que ele quer passar. Que são provas, são somente os principais fatos dessas provas, que vai corresponder à missão que ele tem. E também que vai ajudar nos resgate que ele precisa fazer. E desde que ele possa evoluir com isso. Aí o espírito, ele submete a um grupo a que ele pertence as suas ideias, as suas decisões. Esse grupo pesquisa sobre o assunto, discute, esclarece, aconselha e fortalece o espírito reencarnante. Às vezes, aí ele vai se pesquisar quais serão as pessoas que vão acolhê-lo. Vivencia-se e reencontros nas esferas dos sonhos. Há também no plano espiritual que pessoas já estão convivendo ali que serão membros da mesma família. Aí, nesse caso, eles partem com a família estabelecida da espiritualidade. Bom, o espírito já está ciente de como será a sua existência. E aí terá uma multidão de espíritos que não vão perdê-lo de vista e também vão assisti-lo. Os nossos guias e nossos protetores, eles vão estar sempre intuindo para que a gente não se desvie das decisões do planejamento. Mas eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Isso quer dizer que eles não vão dizer para nós o que nós devemos ou não fazer. Mas também nós não podemos esquecer que quando em outras existências nós fizemos mal ou induzimos o mal a muitas pessoas. E estas pessoas, quando espíritos, também estarão nos assistindo. Mas para que nós fracassemos na nossa jornada. Por isso nós temos que vigiar e orar. Bom, para melhor recordar essa nossa reflexão, nós trouxemos o caso do czar Alexander da Rússia, que sofreu um atentado à sua vida. E Kardec escreve sobre esse assunto na Revista Espírita de 1866. Ele diz, um estudo psicológico, examinar o atentado de outro ponto de vista. Sabe-se que o imperador deve a sua vida a um jovem camponês chamado Giuseppe Komisarov. Desculpa, gente, eu não sei pronunciar corretamente. Mas, enfim, Komisarov, ele ia a uma capela que ele tinha que atravessar o rio. Ele estava numa margem, a capela numa outra margem. Mas o desgelo do rio tinha se iniciado. E a passagem pelo gelo
estava interrompida. Aí ele ficou na margem que ele estava e ele se viu na passagem do imperador, que saía do jardim de verão. E o imperador, ele tinha o hábito de fazer os passeios caminhando, mas ele também não tinha muita proteção da sua guarda. Komarov, envolvido ali com a multidão, estava no meio da multidão, ele percebeu um homem que tentava se aproximar do imperador. E ele achou que as maneiras dele eram suspeitas. E ele seguiu este homem. Aí ele viu que ele tirou do bolso uma pistola e se dirigiu ao imperador. E Komarov teve uma presença de espírito que ele bateu no braço do atirador e o tiro partiu para o ar. E nesse caso, foi o acaso que Komizarov estava naquele momento e percebeu o atirador? E Kardec escreve: nós que não acreditamos no acaso, tudo está submetido a uma razão inteligente. Diremos que estava nas provas do imperador correr esse perigo, mas a sua hora de desencarne não havia chegado. Komarov fez a escolha de impedir o crime. Então, não foi o acaso. Tudo ali estava combinado para chegar nesse resultado que foi o desejado. Porque nós somos instrumentos invisíveis dos desígnios de Deus. E a mão invisível, quando nos dirigem, tudo é natural, as coisas ficam naturais, né? Nada sai do natural e nem da ordem. Então, somos máquinas que fazemos o que querem que nos influencia? Não, não somos. No caso de Komizarov, ele podia não ceder o impulso do invisível. Ele podia ser indiferente, ele podia olhar por outro lado, como todas as outras pessoas fizeram. Mas se isso acontecesse, o imperador ia morrer? Seria morto? Não, pois os desígnios de Deus não estão à mercê dos caprichos dos homens. A vida do imperador deveria ser preservada. Assim como teve um aviso por Catarina II da Rússia, numa reunião espírita, que avisou que a vida do imperador estava em perigo, mas não foi atendida pelos que não acreditavam no espiritismo. A segunda opção foi Komizarov, mas ele também, se não tivesse atendido o invisível, outros meios seriam usados. Uma mosca poderia picar a mão do assassino e ele ter um movimento involuntário, um fluxo fluídico poderia ofuscar a visão, mas se a hora do imperador tivesse chegado, nada poderia preservá-lo. Os perigos iminentes, diz Kardec, que corremos têm o objetivo de nos mostrar que nossa vida prende-se a um fio, que pode se romper quando menos pensamos, e para nos advertir de estar sempre prontos a partir. Mesmo a existência do mais ínfimo ser, nada é deixado ao acaso. Os principais acontecimentos da nossa vida
são determinados por nossas provas e detalhes do nosso livre-arbítrio. Mas o conjunto das situações foi prevista por nós mesmos e por aqueles que Deus designou para a nossa proteção. Bom, a expressão nada por acaso, entendemos que de alguma forma nasceu com a codificação de Kardec e a espiritualidade maior. Todas as pessoas que nascem, seja ela que condição for, rica ou pobre, doente ou saudável, de qualquer religião ou de qualquer raça, todos nascem com uma missão e uma bênção que irá beneficiar o mundo. Então, nada não existe por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Sorteio do livro.